Quiz da Previdência. As orientações jurídicas previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde. Boa tarde, Solange. Fala para mim, hoje nós vamos falar sobre o BPC-LOAS, que é o benefício assistencial para os idosos e para as pessoas com deficiência. Doutora, mas quais são os critérios para receber esse benefício? Existem 2 critérios pela lei para ter direito a esse benefício assistencial. A questão desta pessoa estar em condição de vulnerabilidade social, que é a renda per capita do grupo familiar inferior a 1/4 do salário mínimo ou até meio salário mínimo, dependendo das circunstâncias. O idoso provar a idade mínima de 65 anos e a pessoa com deficiência provar impedimentos de longa permanência superior a 2 anos. Então, esses são os critérios básicos exigidos pela lei para ter direito a esse benefício assistencial, independente de recolhimento para a Previdência Social. Você não precisa estar pagando o INSS, contribuindo, e pode ter esse benefício de um salário mínimo. Mas e aí? Quais são as principais regras que eu preciso seguir, para ter direito a esse benefício? Como esse é um benefício assistencial, é vinculado com a Secretaria de Assistência Social. Tá? Então tem que ter. Então, assim, o próprio nome dele diz que ele ficou intitulado como LOAS, porque ele está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Então, para ter um melhor controle e gerência desses beneficiários, já há um bom tempo o governo exige que os pretendentes a este benefício tenham o cadastro único realizado na assistência social. Que muitas vezes recebe o Bolsa Família. Isso. Todos os programas assistenciais do governo são geridos e mantidos através desse cadastro único que é feito na Secretaria da Assistência Social. Então, precisa primeiramente apresentar esse cadastro atualizado. Se a inscrição no CAD único foi feito há mais de 2 anos, precisa atualizar. Porque tem que atualizar. O INSS não aceita cadastro desatualizado. Então, precisa agendar na assistência social, levar os documentos de todos os integrantes da família que reside sob o mesmo teto, os documentos originais, para fazer esse cadastramento lá pela assistência social. E a pessoa com deficiência deve mostrar o quê? O laudo médico que comprova essa sua deficiência ou doença que lhe causa esses impedimentos superior a 2 anos. E o idoso é o documento de identidade da idade mínima de 65 anos. E houve alguma mudança para aumentar essa renda do per capita? Houve. Em 2020 começou uma guerra jurídica legislativa, porque já tramitava no Congresso há mais de 10 anos um projeto de lei para aumentar a renda per capita para até meio salário mínimo, igualmente para os demais programas assistenciais do governo, para ficar um pouco mais justo para esses idosos e deficientes em grande vulnerabilidade social. Mas no finalzinho de março foi aprovada a lei aumentando para meio salário. E em comecinho de abril o governo conseguiu derrubar isso, voltando para 1/4. Mas houve a aprovação de que o benefício assistencial concedido para outro membro da família não vai ser computado para a renda na hora de calcular essa per capita do grupo. E também não vai ser mais computado a aposentadoria de um outro membro da família que também seja de um salário mínimo, porque o benefício assistencial é um benefício de um salário mínimo. A diferença dele para as aposentadorias é que ele não tem 13º salário. Então, as mudanças legislativas permitem que seja excluído da renda do grupo familiar quando é proveniente de outro benefício assistencial
ou de outra aposentadoria que também seja de salário mínimo, tá? As demais rendas de salário, emprego, contribuinte individual por serviço como autônomo, tudo isso entra na renda familiar. Mas então houve essa mudança com a exclusão desses tipos de benefícios na hora de computar o quanto é a renda per capita na família. E quem entra nesse cálculo da renda? Assim, nós temos que pensar que existe uma distinção entre as pessoas cadastradas no CAD único. Você tem que ir lá levar o documento de todos que moram na casa, independente do vínculo familiar que você tenha, se é parente colateral ou ascendente, descendente. Mas para fins de benefícios não vai entrar todos aqueles que moram na casa, depende do grau de parentesco. Vai ser o pai, o padrasto, mãe e madrasta, o filho solteiro. Se tem um filho na casa casado, a renda dele não vai integrar para fins de calcular a renda per capita do grupo familiar daquele que está requerendo o benefício assistencial. A renda do enteado ele entra como membro do grupo, e se estiver trabalhando o enteado solteiro, também a renda dele vai computar. Os filhos menores de idade, que são solteiros, também computa. Também vai computar para fins de integrantes do grupo e de renda, quem são os menores tutelados, tá? Então, se tem um menor sobre tutela, então também vai enquadrar a renda dele para isso. Nossa, tá difícil, hein? De repente, você tem a guarda de um menor e ele recebe pensão alimentícia do pai ou a mãe, porque ele foi tirado da guarda pai e mãe, e ele recebe pensão alimentícia, então a renda dele também vai integrar a renda do grupo familiar na hora de fazer essa conta de 1/4 ou até meio salário. Então tem que prestar bastante atenção nesse grupo familiar, mas fica excluído, por exemplo, os tios, os avós, primos. Então, assim, por mais que a família seja extensa e more no mesmo teto, essas pessoas não vão ser computadas, nem como os moradores, que são tios, avós, primos. Por mais que esteja sob o mesmo teto, a renda deles não é computada. Doutora, se não pode passar 1/4 ou meio, né? Como vai ter 2 benefícios na família? Tem como? Tem. A partir de 2020 e depois da nova legislação aprovada em 2021 e uma portaria do INSS autorizando fazer esse desconto, se eu sou beneficiária de um benefício assistencial pela minha deficiência, a minha mãe completar 65 anos de idade e também não está pagando INSS, mas pertence ao meu grupo familiar por eu ser solteira, o meu benefício não vai computar como renda do grupo familiar da minha mãe, e ela também vai ter esse benefício. Então, às vezes, a gente agora, desde 2020, 2021, nós podemos ter pai, mãe, filho na mesma casa e os 3 serem detentores de benefícios assistenciais, porque o benefício concedido a um deles não vai entrar como renda para fins de calcular a renda per capita para concessão do outro. Nós já nos deparamos com casos aqui no escritório, por exemplo, para ficar até mais prático, uma família com 2, 3 filhos e um pai ou a mãe trabalhando, e é diagnosticado que 2 filhos têm deficiência. Então, anteriormente, só um dos filhos poderia ter esse benefício assistencial da pessoa com deficiência. Agora os dois podem ter o benefício. E pode ter aposentadoria também, quem recebe? Então, se a aposentadoria do membro do grupo familiar for só de um salário mínimo, aí pode. Aí também vai ser excluído dessa renda per capita.
Por exemplo, nós temos esse grupo de família que eu passei para você aí, pai, mãe e 3 filhos. O pai é aposentado com salário mínimo. E aí o filho está com deficiência, quer pedir o benefício, a aposentadoria do pai, por ser de um salário mínimo, não vai ser computado. Se for mais, vai computar. Se for um salário mínimo, o INSS vai considerar que a renda do grupo familiar é 0. A renda dessa aposentadoria de até um salário mínimo não vai ser computada para fins de renda. Então, esse deficiente do grupo familiar vai ter o seu benefício concedido também. Pelo menos alguma coisa, não é verdade, né? Assim, nós estamos passando por um momento de muita dificuldade, as pessoas em grande vulnerabilidade social. Esse benefício é previsto na Constituição para amparar os vulneráveis. Os idosos e deficientes são o grupo de pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade. Então, nós temos que amparar essas pessoas e concedendo esse benefício para manter a dignidade mínima que ela merece. Merece, né? Obrigada, doutora. Fala assim que doutora Fernanda sempre nos orientando, cada dia que eu venho aqui também, né? Sempre escrevendo artigo para o Jornal Gente, para quem acompanha aí o Jornal Gente, toda semana tem um artigo escrito por ela. Eu falo assim que é muito bom quando uma advogada ama aquilo que faz, né? E eu percebo assim que você faz com prazer, né? Você tritura tudo aí, né, em termos de aposentadoria. Eu vejo assim que você, cada vez que eu venho aqui, tem lei nova, tem coisas novas. Parabéns mesmo, que Deus continue te abençoando. Eu costumo dizer que eu descobri a minha aptidão para a advocacia ajudando o próximo, com essa assistência aos mais necessitados. E tendo este retorno de ver a satisfação de você poder promover uma mudança de vida para a pessoa na concessão de um benefício assistencial, de uma aposentadoria que às vezes é a única fonte de renda, né? Você consegue modificar a realidade social daquele grupo com esse trabalho. Então, essa satisfação me fez me encontrar na advocacia. Eu não sabia que eu tinha dom para advocacia. Eu me apaixonei pela advocacia através desse tipo de trabalho. Que Deus continue abençoando, porque cada vez que eu venho aqui tem novidade. Semana que vem estou de volta. Vamos lá. Tá? Com o nosso quiz da Previdência com a doutora Fernanda Mascaro. Quiz da Previdência. As orientações jurídicas previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia.